Então vamos nesse momento cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento em forma de gratidão. Agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nos concede a vida, que nos concede o tempo e as oportunidades da evolução. A Jesus, nosso guia e modelo, nosso mestre, pelo Evangelho, pela conduta, por toda a espiritualidade amiga aqui presente, das mais diferentes denominações religiosas. Nosso muito obrigado pela equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, amigos, entes queridos, e a todos aqueles que, quando estavam encarnados, não tiveram a condição, ou a possibilidade, ou a oportunidade de estarem aprendendo. Estamos todos juntos, encarnados e desencarnados, no mesmo universo dimensional, buscando conhecimento que dissipa a ignorância, buscando conhecimento que acalma os nossos corações, desse conhecimento que amplia os nossos horizontes, que explica o porquê e o para quê. Agradecemos também a Allan Kardec, o nosso codificador, por ter nos trazido uma doutrina eminentemente consoladora, altamente esclarecedora, e que nos liberta, e que à medida que a gente vai se aprofundando, entendendo um pouquinho melhor sobre as questões que nos rodeiam, olhamos para nós, vamos reformulando, ressignificando, revendo, olhando a vida, mas principalmente a nós mesmos com outros olhos. Reencarnamos para sermos felizes, reencarnamos para evoluir. Os desafios fazem parte desse processo. Deus não nos criou para o conforto, nos criou para os desafios. Cada um de nós está aqui por uma razão, por um motivo. E Deus confia nas nossas potencialidades. Conhece as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas sabe exatamente do que nós somos capazes. E aonde Ele nos plantou, Ele sabe. Ele confia que ninguém, no mundo ou no universo, melhor do que nós, para fazer exatamente o que Ele está nos pedindo. E o que Ele está nos pedindo é que a gente seja feliz. E ser feliz é dissipar a ignorância, é ampliar os horizontes, é entender que em momento algum estamos desamparados, mas que precisamos trabalhar essencialmente o alto amor. Que assim seja. Vamos lá. Continuando no assunto aborto, né? Ainda o aborto induzido, mas hoje nós vamos pegar um ângulo um pouco diferente, a questão filosófica do aborto. E aí semana que vem é a última aula sobre esse assunto. Eu juro que é a última aula mesmo, é a 7ª aula. Vou fazer um fechamento, aí vou trazer as questões do Livro dos Espíritos, falar sobre a questão religiosa, e o próximo tema será vícios. Então o próximo tema já estou começando a desenvolver o próximo tema. Mas hoje nós vamos falar da questão filosófica e jurídica do aborto, e a 6ª aula. Primeira coisa que a gente olha esse assunto não é do século XXI, não é do século XX, não é do século XIX, não é do século XVIII. O assunto aborto, ele é milenar. Antes de Cristo já existia esse assunto e já era discutido naquela época. É lógico que cada época tem o seu contexto. Então não dá às vezes você comparar o século XXI com a Idade Média sobre esse assunto. Não dá para buscar 1000 anos atrás como eles olhavam para esse assunto. Então, para eu entender esse assunto voltando no tempo, necessariamente eu tenho que entender qual era o contexto daquela época. Porque é muito fácil a gente olhar do século XXI para a Idade Média. É muito fácil. Difícil é você estar na Idade Média, passando por toda aquela situação. Mas é um assunto que sempre fez parte da história de um mundo de provas e expiações. Então, no mundo primitivo não tem isso, no mundo de regeneração não tem isso. Esse é um assunto de provas e expiações. E é a partir desse século, estamos começando só, é que esse assunto começa a ser ventilado de uma forma um pouco diferente, com a ajuda da filosofia, da ciência, da religião, da psicologia, da psiquiatria. Então, todas as ciências
filosofias, questões religiosas, escolas espiritualistas estão olhando para esse assunto. Então, as próximas gerações já virão melhores preparadas para tratar desse assunto. Nós só damos o start, o início. Okay? Então, nós vamos falar sobre a questão filosófica. É um dilema moral e ética. Qual é a diferença entre moral e ética? A ética é ampla, a moral é estrita. Ótimo. Excelente. Foi objetiva e direta. Moral tem a ver com contexto, tem a ver com uma cultura, tem a ver com uma necessidade. Isso é moral. Ética é quando você vê o todo. Você enxerga o todo. Não enxerga só a sua necessidade, só a sua cultura. Você enxerga como um todo. Por isso que fala que é um dilema moral e ético. Moral e ético. Tem a ver com aquele momento, com aquele contexto, mas tem a ver também com uma visão ética. Hoje, século XXI, que a gente consegue ampliar essa ideia de moral e ética. Século XIX começou a separar, século XXI vai afirmar, a partir do século XXII isso começa a se encontrar novamente, moral e ética. Mas até o século XIX eram palavras sinônimas, conceitos sinônimos, século XX separou, século XXI vai explicar em detalhes, a partir do século XXII que elas começam a voltar a convergir, olhando para o mesmo lado. Então é um dilema moral e ético, é uma pergunta milenar, então não é uma pergunta de hoje, E quais são as perguntas que se baseiam? Primeiro, lá atrás, hoje é filosofia. Filosofia é mais pergunta do que resposta. Primeiro, o que é vida? Não tem uma resposta pronta. Você está falando de que vida? Vida universal? Vida planetária? Vida do reino vegetal? Vida do reino animal? Vida do reino nominal? Perceberam? Que não é tão simples assim você responder o que é vida. Existe a vida universal. E aí, como é que a gente entende vida universal? Existe vida planetária. O planeta Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. A vida começa em 3,5 bilhões de anos, porque o primeiro bilhão de anos foi só evolução química. Passaram 1 bilhão de anos para começar a haver uma evolução biológica. Então podemos dizer que a vida no planeta Terra começa em 3,5 bilhões de anos. Vida planetária, uma única célula. Veja. E o que é vida e de que vida estamos falando? Olha que interessante. Isso é filosofia. Então eles questionavam, antes de falar sobre o aborto, eles discutiam sobre a vida. Ok? Quando o ser é considerado um ser humano? Vamos voltar um pouquinho? De 1939 a 1945, estava acontecendo a Segunda Grande Guerra Mundial. É isso? Os judeus não eram considerados seres humanos naquela época. Eles não eram considerados seres humanos. Veja, olha interessante isso, e não faz tanto tempo assim. Até 1800, os negros não eram considerados seres humanos, a escravidão. Veja, os indígenas, por muito tempo, não eram considerados seres humanos. Perceberam a complexidade? Interessante entender por esse ângulo. Então, cada cultura, cada situação, cada contexto enxerga aquilo de acordo com seus interesses. Então, os indígenas não eram considerados seres humanos. Os judeus, na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista, não eram considerados seres humanos. Se eles não eram considerados, o que eles eram, então? Perceberam ou não? Veja, é muito mais profundo, é muito mais complexo. Então, quando que um ser é considerado um ser humano? Responder isso do século XXI, está tudo certo. Mas na Idade Média, como é que você responderia essa pergunta? Há 1000 anos atrás? Veja, pode falar. Tem países árabes, não sei se até hoje, que a mulher não tinha certidão de nascimento, mesmo por isso que ela não tinha nem pensado de óbito. Perceberam? Isso na atualidade. Isso na atualidade. Então veja, até a questão quem é ser humano
muda ao longo do tempo. Século XXI, mesmo no século XXI, ainda tem casos isolados que eles desconsideram aquela pessoa como um ser humano, tratam como qualquer outra coisa, um ser inferior, mas não é exatamente um ser humano. Isso se baseia onde? Numa característica de um planeta de provas e expiações. Eu sei que nós já passamos por eles há milhões de anos. Vamos nos lembrar. Qual era a principal característica de um planeta de provas e expiações? Egoísmo e orgulho, não é isso? Então é o egoísmo e orgulho, característica de um planeta de provas e expiações, ok? É que faz com que você separe tudo isso. E você considere de acordo com o que você chama de moral. Moral. Então as pessoas não eram tratadas como ser humano. Então quando você vai estudar o aborto, na visão filosófica, o aborto, estou falando aqui do aborto induzido. A questão aqui é o aborto induzido. A própria filosofia se divide em duas vertentes. Então, dentro da filosofia, você tem um debate sobre duas vertentes em relação ao aborto induzido. Mesmo a filosofia de hoje. A filosofia daquela época já debatia, por exemplo, Aristóteles, que foi discípulo de Platão, era contra o aborto. Um grande pensador, um grande filósofo. Platão foi discípulo de Sócrates. Então, Aristóteles, ele falava ato e potência. Ele olhava um ser, ato e potência. O que é um ato? É um ser, uma potência. Aquilo pode ser desenvolvido. E aquilo pode chegar na sua total potencialidade. Então, Aristóteles via essa questão do ser humano naquela época e ele era contra o aborto. Platão, no livro A República, ele era a favor. Mulheres acima de 40 anos, Platão, por uma questão estética, tinham o direito a fazer o aborto. Platão. Entenderam isso ou não? Aristóteles e Platão divergiam sobre essa questão. Aristóteles era contra. Platão falava que a partir dos 40 anos, por uma questão estética. Ele estava errado? Vamos voltar na época dele. Qual era o contexto da época dele? Nós temos que voltar no tempo e entender o contexto. Não estou concordando ou discordando, mas eu tenho que voltar no tempo para entender o que estava acontecendo. Então, Platão era a favor, principalmente para as mulheres de 40 anos. Isso está no livro A República. Mas essas duas vertentes, ela se baseia, primeira, visão pró-vida. Então, dentro da filosofia, você tem aqueles que defendem a ideia chamada pró-vida. É uma ideia conservadora, e dentro desse conservadorismo, você tem os radicais e os moderados. Veja, dentro da linha chamada pró-vida, você tem os mais radicais e você tem os mais moderados. Todos eles são a favor pela vida, são contra o aborto. Mas entre eles, você tem os mais radicais e os mais moderados. Existem discussões entre eles sobre o assunto. Okay? O que se baseia a linha pró-vida na filosofia? Primeiro, o direito à vida do feto. Então, eles defendem o direito à vida do feto. Okay? Então, você tem filósofos da antiguidade e filósofos modernos de hoje que são dessa linha chamada pró-vida. Para eles, são três linhas. Primeiro, o direito à vida do feto, o dever moral. Se o feto é um ser humano, tem direitos adquiridos e deve ser respeitado. E o principal dele é viver. Então, essas são as três linhas que defendem a linha pró-vida. Que o feto tem direito à vida, ok? Que é dever moral, e o primeiro direito indiscutível é o de viver. Então a linha pró-vida trabalha isso. Então eles são contra o aborto induzido. Mesmo os filósofos antigamente e os filósofos de hoje. Do lado deles tem visão pró-escolha. Então dentro da filosofia você tem uma outra vertente, contrária a essa, que eles chamam de pró-escolha. Que dentro da pró-escolha você tem os radicais e os moderados.
Dentro da pró-escolha, você tem os radicais e os moderados, ok? Como que eles pensam? A autonomia da escolha da mulher. É a mulher que decide isso. O corpo é dela, a decisão é dela, e ela que decide se ela quer ou se não quer. Então, a linha vertente pró-escolha vai falar que existe uma autonomia da escolha da mulher. O feto não possui consciência ou personalidade. Então, ele não é considerado exatamente um ser humano. O feto, ok? E a terceira, a gestação forçada, obrigatória, criminalizada, ok? Viola a liberdade e soberania da mulher sobre a própria vida. Então, a vertente que fala sobre pró-escolha são chamados de liberais, aqui são chamados de conservadores, aqui são chamados de liberais, e eles são a favor do aborto induzido. Então, dentro da filosofia você tem duas vertentes que discutem, que polemizam, que conversam, mas que não chegam num consenso, porque cada qual defende aquilo que para eles é o mais interessante. Aí tem uma terceira vertente. Essas são as duas principais. Então tem uma terceira vertente que diz assim: varia entre os direitos do feto e o da mulher. Então uma terceira vertente que não está nem na linha conservadora, nem na linha liberal. Está exatamente no meio. São opiniões intermediárias, nem pró-vida, nem pró-escolha, mas ao mesmo tempo as duas. Isso é filosofia. Que se baseia em quê? Dependendo do contexto e caso a caso. Perceberam a diferença ou não? Seria mais racional. Veja, então você tem esse, e tem um terceiro que pega os dois lados e vai olhar caso a caso, dependendo do contexto. Dependendo do contexto, eles vão para lá, dependendo do contexto, eles vão para cá. Então essa terceira linha quase não é falada, porque é uma minoria, é uma grande minoria, esse terceiro aqui, ó, que varia entre o liberal e o conservador, porque eles vão pegar caso a caso e o contexto. Então eles podem decidir sobre pró-vida, como eles podem decidir sobre pró-escolha. Veja, porque é uma questão filosófica. Filosofia é debate, é polêmica, é conversa, é diálogo, para ver qual é cada situação. Mas tem um outro ponto de vista, né? Filosofia é bom por causa disso, né? Nos faz pensar, refletir, analisar, olhar por diversos ângulos. Existe um ponto de vista utilitarista. Vocês estão anotando? Vai cair na prova, tá? Né? Utilitarista. O que é o ponto de vista utilitarista? Aqui, ó, coloquei aqui. O bem-estar da pessoa é o que vale. É um materialismo. Só existe essa existência, é o que eu enxergo, é o que eu sinto, é o que eu percebo, é a minha qualidade de vida e sou eu que decido. Então é uma visão chamada utilitarista, porque só está vendo a realidade plausível, palpável, o que a pessoa está percebendo e sentindo. E aí significa o quê? O feto não tem consciência, o aborto é uma atitude moralmente aceitável, já que o feto não tem consciência. Existe um outro ponto de vista, dentro do ponto de vista, que gera um debate filosófico, porque aí você tem os pró-vida de um lado, você tem os pró-escolha, você tem os intermediários e você tem o ponto de vista chamado utilitarista. Utilitarista, tá aqui, ó. Utilitarista. É uma única existência, é o que eu percebo, é o que eu sinto, é o que eu vejo, não acredito nada em relação à espiritualidade, e o feto não tem consciência porque não nasceu. Se ele não nasceu, eu posso fazer o que eu acho que eu devo fazer. Isso é moralmente aceitável. É moralmente aceitável dentro daquele contexto. Dentro daquele contexto, leva-se em consideração o bem-estar da pessoa. O que é melhor para ela.
Ela está discutindo a qualidade de vida dela, a escolha dela, as consequências da escolha dela, olhando a realidade que ela vive naquele momento. Então, dentro disso, dentro desse contexto, ela tem as suas razões. Ela tem as suas razões. Entenderam? Aí vem uma pergunta dentro da filosofia, dentro da ciência também e dentro da religião também. E o aborto recorrente? O que é o aborto recorrente, inclusive? Um atrás do outro. Um atrás do outro. O que se pensar de um aborto é recorrente? Recorrente. Uma, duas, cinco... Não. Estou falando aqui de aborto induzido. Estou falando somente do aborto induzido. O que se pensar de um aborto chamado aborto recorrente? Que acontece de tempos em tempos. 2, 3, 4, 5, 10, 15 vezes. E aí? Como funciona isso? Como se conversa sobre essa ação? Sobre essa atitude? Quais são as consequências disso? Consequências materiais, consequências sociais do aborto recorrente. Acontece abortos recorrentes? Acontece. Onde ele é criminalizado, onde ele é descriminalizado, ele simplesmente acontece. Ele sempre acontece. Ok? E é interessante que os índices dos dois são muito parecidos. O criminalizado e o descriminalizado, ou parcialmente criminalizado, os índices não variam muito de um para o outro. Não varia. Então, já chegou à conclusão que legalizar ou criminalizar parcialmente não resolve o problema na essência. Essa é a grande conclusão que precisa chegar. Às vezes você consegue proteger, descriminalizando a vida da mulher. A vida da mulher. Às vezes você consegue proteger. Nem sempre. Nem sempre. Tudo bem? E aí vem uma pergunta. Filosofia é isso. Vou encher vocês de pergunta hoje, né? A ideia é de encher vocês de pergunta hoje. E a clonagem? Como é que funciona isso? Não estamos olhando pelo lado espiritual. Só pelo lado material. Já foram feitos experimentos nesse sentido? Lembram da ovelha Dolly de 30 anos atrás? Fizeram um clone, não fizeram? Como é que a gente olha para isso? Dá para fazer em seres humanos? Só pela visão científica e materialista. Teoricamente, sim. Se você conseguiu fazer com um animal, não teria problema nenhum fazer com um ser humano. A técnica é praticamente a mesma. Mas como ficaria isso dentro da filosofia, dentro das perguntas? E a clonagem? E a manipulação dos embriões em laboratório? Existe manipulação em embriões? É ético ou não é? Olha, interessante isso. Cada caso é um caso. Cada situação. E a manipulação dos embriões para buscar a melhora de saúde ou a cura de doenças degenerativas. É válido ou não é? Perceberam? Você está desenvolvendo, você está manipulando embriões na busca de cura de doenças degenerativas. São feitos em embriões. São feitos em embriões. É válido? A ciência está aí para isso. Para isso que é. Cientificamente é muito válido. Materialmente falando, é muito válido. Você está buscando recursos para você dar uma melhor qualidade de vida, principalmente para aquelas pessoas que nascem com doenças degenerativas ou vão se desenvolvendo. Você está em busca de pesquisa, de investimentos na área e vai conseguir o quê? As informações necessárias para construir medicamentos para que você possa ou minimizar ou resolver o problema. Então a ciência está aí e é para isso. E é para isso. Estamos manipulando embriões em laboratório. Mas é um ser humano. Perceberam? Pode falar, Cássia. Eu tenho uma polêmica. Então diga a sua polêmica. A vizinha da minha mãe teve... Gostaram, né? A vizinha da minha mãe, né? Eu assisti a polêmica, né? Porque eu só não participei. Ela teve 3 filhos. O terceiro veio com uns problemas raros. Ela não teve nenhuma ajuda financeira para solucionar, porque teria que tirar de algum cordão umbilical.
Sim. Aí a ciência, né, os médicos disseram pra ela, tenha o quarto filho. Ela foi lá e teve. E com o cordão umbilical do quarto filho, conseguiu curar. Exato. E a ciência está aí para isso. A ciência está exatamente aí para isso. Às vezes não é compatível, né? Às vezes. Às vezes não é compatível, mas é uma tentativa válida? Sempre. Sempre é uma tentativa válida. Veja, a ciência não tem resposta para tudo. É uma questão de tentativa e erro. Tentativa e erro. Aí chega um momento que você entende o porquê dos erros, vai melhorando, aprimorando, e aí você consegue chegar num resultado satisfatório. Mas como nós somos materialistas e egoístas, esse último filho é meio que excluído. Ele é excluído. Mas na visão científica é válido. Por quê? Porque ele vai ser utilizado para ajudar outros. Entendeu? Foi imaginado, ou idealizado, ou conquistado para atender uma outra necessidade. Eu não sei se é o coitado, ok? Veja, e olha que interessante isso. Agora eu vou abrir um parênteses para vocês. A menos que, porque verdade absoluta ninguém tem, é só Deus. Então nós vamos conversar sobre o assunto. A menos que haja uma necessidade daquele espírito passar por aquela experiência, às vezes você não tem o espírito ligado ali. Ele se desenvolve até um certo ponto, porque é uma questão biológica, fisiológica, natural, e depois ele para. Dali para frente ele precisa da ação do espírito. Então às vezes você não tem exatamente um espírito ali. Um embrião congelado, por exemplo. Por quanto tempo fica o embrião congelado? Muito tempo. Vocês acreditam realmente que existe um espírito ali? Mas pode acontecer de ter um espírito ali? Pode. Deu para vocês perceberem? A menos que o espírito precise passar por uma experiência daquela, não conhecemos os mapas perispirituais de ninguém, não conhecemos nem os nossos, ok? A menos que vocês conheçam os mapas perispirituais, é muito pouco provável que exista um espírito ligado ali. É muito pouco provável. É 100%? 100% ninguém sabe. Mas a possibilidade é 0,00 alguma coisa. A menos que o espírito precise passar por aquela experiência. Mais de 99,99% não. Então os embriões congelados não tem um espírito ligado ali. Eles têm um quantum de vida? Tem. Porque a própria vida se desenvolve sozinha até um certo ponto. Depois ela não desenvolve mais. Por uma questão biológica, por uma questão fisiológica. Quantos átomos mesmo nós temos no nosso corpo físico? 7 octilhões, lembram? 7 octilhões. Né? É um número elevado à 27ª potência. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, no final da resposta, está escrito assim, que o arcanjo começou pelo átomo. Mas eu posso garantir que eu tenho 7 octilhões de princípios espirituais dentro de mim? Quer dizer, o átomo, ok? Já é condição para isso. Já oferece essa condição para isso. Mas será que eu tenho 7 octilhões de princípios espirituais dentro de mim? Não necessariamente. Entenderam ou não? Então, no embrião, você pode ter um espírito? Até pode. Mas a própria espiritualidade, sabendo do uso para atender outros interesses, até para achar a cura de algumas doenças, não liga um espírito ali. Entenderam ou não? Pode falar. Então a espiritualidade barra em algum momento. Em algumas situações, sim. Tem uma nova eugenia surgindo e, por exemplo, tem que ter um ético de você curar doença, de você criar órgãos. Exato. Mas tem um não ético de criar o homem forte, alto, moralmente evoluído, não sei como eles pensam isso, mas já existe um estudo sobre isso. Exato. Então a espiritualidade vai barrar, vai permitir. Vamos lá. A questão da saúde plena, saúde física, isso está a cargo da ciência.
Tudo bem? A ciência vai evoluindo, vai tratando às vezes doença do próprio útero da mãe, e aquela criança nasce 100% saudável. Isso é ideal. Eu acredito que em algumas décadas isso vai acontecer, com o biotipo que a ciência vai desenhar para atender os interesses daquele momento. Até aí, sem problema nenhum, a ciência está aí para isso. Não existe nenhuma situação nesse sentido. Aí vem o pensamento nosso, mas se aquele espírito precisar passar por determinada situação X e encontrar um corpo saudável, o que vai acontecer? Então, como que fica? Eu vou explicar como é que fica, ok? Olha que interessante, a ciência fez a parte dela, certo? E tem que fazer, está aí para isso, está aí para isso. Entre aspas, se Deus deu a ciência, é para que a gente possa usar da melhor forma possível para atender os interesses. Então, a ciência evoluindo, a ideia é que se crie corpos saudáveis, 100% saudáveis, que todas as crianças nasçam 100% saudáveis. Aquele espírito que precisa passar por uma situação dessa, reencarnado, não aprendendo por amor, que ele vai ter essa oportunidade sempre, ele vai buscar situações, para que ele passe por aquela experiência. Entenderam ou não? Uma forma e a forma. Exato. Então você tem aí uma forma perfeita, uma forma não perfeita assim, ok? Nenhuma. Então esse espírito vai trazer algumas situações onde vai provocar situações que ele possa se autorresgatar daquilo. Não necessariamente vai nascer com algum problema, vamos dizer assim, sem o braço. Não, porque a ciência, fisicamente falando, 100%. Porém, existem frequências e vibrações dentro dele que não vai compactuar com o corpo saudável. E é lógico que vão tentar que ele aprenda por amor. Mas vamos supor que ele não queira aprender por amor. Pode acontecer? Mais do que a gente imagina. Ele vai provocar situações onde ele possa se autorresgatar. Mas isso tem a ver com a própria evolução espiritual. Sem dúvida nenhuma. Até que até agora ninguém conseguiu fazer isso. E por que não? Vai se conseguir? Vai se conseguir. É que nem ela disse, está se caminhando nesse sentido. E por que a ciência, que a espiritualidade está segurando isso ainda? Porque ainda precisa existir um ajuste entre forma e forma. Ainda precisa um ajuste. Por isso que a espiritualidade ainda não segurou. Tem uma informação no plano espiritual muito interessante. Parece que eu vou fugir um pouco do contexto, mas não vou. É que uma vez eu perguntei e eles responderam. Existe uma coisa que da última existência a gente leva para o plano espiritual. Da última existência. Vamos desencarnar, tudo bem? Nós estamos no plano espiritual. Existe algo chamado impressão digital. Tudo bem? E todos nós, principalmente século XX, todos nós temos um documento que tem a nossa impressão digital. Temos ou não temos? E agora tem a íris dos olhos também. Porque não existem dois seres humanos no mundo com a mesma impressão digital e com a mesma íris. Então você tem documentos comprovando que você existiu. Se esses espíritos que estão desencarnados, ok? Recém-desencarnados, quisessem comprovar a sua existência, é só colocar o dedo no papel e comparar o documento. Pararam para pensar nisso ou não? Só materializar o dedo, colocar ali no papel, pegar o documento dele e comprovar. Esse espírito desencarnado é essa pessoa que estava encarnada, porque as impressões digitais são idênticas. Por que a espiritualidade não liberou isso ainda? Nossa Senhora. Eu não sei se é o Nossa Senhora, entendeu? Por quê? Porque nesse momento, a maioria, pelo menos, vou falar da maioria, não tem estrutura psicológica, emocional e religiosa para administrar esse fato. Mas isso já é possível. Quem de nós aqui não tem um documento com a nossa impressão digital? Você está no plano espiritual, você está com a mesma impressão digital. Você não mudou a impressão digital, ok? Só a próxima existência que você vai mudar a impressão digital.
Quando você não reencarnar de novo, você fica com a mesma. E você pode comprovar. É você só comparar os dois documentos. É uma prova irrefutável da existência do espírito pela impressão digital. A maior prova que existe, que eles existem, quem foram eles. Porém, a humanidade de hoje não está preparada psicologicamente, emocionalmente e nem espiritualmente para trabalhar essa informação. A ciência já está trabalhando nisso? Não, a ciência não, isso é a espiritualidade que segurou essa informação. O que a ciência está fazendo hoje é criar mecanismos para que as próximas décadas nasçam crianças 100% saudáveis. Isso é um projeto antigo, inclusive. É um projeto, não é de hoje, não. Não é de hoje. Não é de hoje, ok? É um projeto antigo que as próximas décadas vão acelerar esse processo pelas novas gerações que vão chegar. Isso é um fato. Então, toda criança vai nascer. A espiritualidade está segurando ainda essa informação, porque é a próxima geração que vai trabalhar isso, e ainda é necessário um ajuste entre forma e forma. Ainda é necessário. Nos próximos 10, 15 anos, ainda serão necessário um ajuste entre forma e forma. Depois disso, ainda estaremos no planeta de provas e expiações. Ainda estaremos no provas e expiações. Só que os corpos serão 100% saudáveis. Como é que faz aquela vibração daquele espírito? Uma frase, vocês querem anotar? Porque vai cair na prova. Uma frase que eu até já falei, inclusive. Eu vou mandar só por pensamento, tá? Aí vocês... Não estamos nessa fase. Não estamos nessa fase. Olha lá, então anotem. Nossos sentimentos e pensamentos atrairão pessoas e situações para perto de nós. Nossos sentimentos e pensamentos atrairão pessoas e situações para perto de nós. Entenderam ou não? Mas isso já acontece hoje. Isso já acontece hoje. Então, esses espíritos que vão trazer essa vibração com corpos 100% saudáveis vão atrair pessoas e situações para perto de nós. Entenderam ou não? Ela não vai nascer com nenhum tipo de Doenças. Mas ela vai adquirir ao longo, se não for trabalhado por amor, ela vai trazer isso para ela, para fazer um autorresgate. Fenótipo, né? Assim, fenótipo. Exato. Olha, que nós falamos do fenótipo, epigenética. Pode falar. Você já não vive isso na questão de o nosso externo é um reflexo? Sim, nós já vivemos isso, mas ainda, nesse caso aqui, a pergunta dela, daqui um tempo as crianças nascerão 100% saudáveis? Sim. Como é que vai ficar o resgate desses espíritos? Como é que vai ficar o resgate? Ok? O resgate vai, sentimentos e pensamentos atrairão pessoas e situações para perto de nós. Então, Ok? não fica mais difícil. Oi? Se você nasce cego, você aprende a conviver com aquilo ali. Agora você tem visão e você fica... Continua vendo da mesma forma? Anotem mais uma frase. A falta cria em nós um molde necessário para o reajuste futuro. A falta cria em nós um molde necessário para o reajuste futuro. Entenderam ou não? Mas aí também o espírito deve voltar aqui um pouco mais amadurecido. Com para certeza. Ou seja, não serão Com espíritos. ainda de provas e expiações em fase de transição. Nós estamos numa fase de transição. Nós já estamos numa fase de transição. Mas hoje, corpos 100% saudáveis, hoje, vamos supor que fosse uma tecnologia de hoje, ainda assim encontraríamos problemas seríssimos. Porque os espíritos precisam ajustar forma e forma. Quando eles não precisarem mais ajustar forma e forma, mas terão tendências. Serão essas tendências que eles vão provocar situações num corpo saudável. Eles poderão ficar cegos também. Poderão ficar cegos por alguma razão. Tetraplégicos por alguma razão. Ok? Eles vão provocar situações devido à frequência vibratória. Por isso que não existem doenças. Existem doenças. Não existem doenças. 90% das doenças são psicossomáticas. 90%. Posso fazer? Claro. Eu vi uma palestra, né? Compartilhar com vocês. Uma mãe, o filho desencarnou com 18 anos. Ela era médica, trabalhava no Cotival.
E aí ela falou para o Divaldo, meu filho, ele é um amor, ele cultuava a boa alimentação, bebia, um menino maravilhoso, estudava. Aí o Divaldo falou, ele é um espírito suicida. E ela falou assim, eu nunca ensinei nada para ele. Ele falava coisas para mim que eu nem sabia sobre alimentação, sobre cuidar do corpo. Aí o Divaldo falou, então ele veio e aprendeu no amor, o corpo, o estrago que ele fez, ele recorreu, né, a tudo que Deus permitiu para ele, que tem aqui, e ele ressignificou essa encarnação. Então ele tinha 18 anos para viver, Sim. Quando ele se suicidou, e ele resolveu esse problema. E aí ela, né, caiu em depressão, quando ele se encarnou, aí ela virou palestrante. Foi palestrar para as Interessante mães, isso, né? E ela ressignificou isso. E hoje ela é uma palestrante, vai para o mundo inteiro. Então, porque aí você tem expiações, provas e missões. Então, o mesmo fato muda a vida das pessoas, muda a vida do espírito, ok? Que era um resgate com ele, mas ao mesmo tempo era um start para a mãe. Quando uma pessoa tem um vício, ela sublima. Aqui mesmo, o vício é sublimado. A gente vai. E daí como que fica isso? Vícios. Então vamos adiantar um pouquinho a aula. Não, vício. Não, assim, pode ser outra coisa, vai. Isso é sublimado. Ótimo, vamos lá. Eu vou adiantar um pouquinho da aula. O vício sendo transformado em benefício. Já ouviram essa frase? Então anote porque vai cair na prova. Um vício que será transformado em benefício. Todo vício tem uma energia, tem ou não tem? Tem uma potência ali. Quem é viciado em alguma coisa tem uma energia focada naquilo, sim ou não? E não é pouca energia, é muita energia. E digo até mais, é uma energia positiva. Porque é uma energia, uma potência. Você está direcionando todas as suas forças para aquilo. Tenho que aniquilar? Eu tenho que diminuir? Não. O que eu tenho que fazer? Redirecionar. É a mesma energia. Você está usando a mesma energia. Você está tirando de um vício degradante para um vício saudável. Existe vício saudável? Existe, pessoal. Olha que interessante. Existe o vício de correr às 5 da manhã. 6. Okay. Não é assim, não é assim. Não é assim, é assim. Ok? Então veja. Então, existe o vício saudável, você usa a mesma energia canalizada, que você pode ter passado séculos naquela energia de um vício degradante, e pegar aquela mesma energia, aquela mesma potência, porque é positiva, só que está mal direcionada. E você pegar aquela mesma força e canalizar em outra coisa. Veja, olha que interessante. Não, fácil não é, mas não é impossível. Mas não adianta, toda vez que eu falar, eu vou aniquilar, eu vou diminuir, você não vai conseguir, esquece, você não vai conseguir. Você vai, só que sair daqui para jogar para cá, você não faz uma vez, você vem trazendo. Deu para você entender ou não? O caminho é esse, ó, você vem trazendo. Vai precisar de ajuda? Muita. Mas você vai usar a mesma potência, a mesma energia, a mesma força. Você vai usar a mesma coisa, só que você vai direcionar para uma outra coisa. É os famosos 880. Tem que identificar, ó. Não exatamente 8 e 80, né? Porque a potência é a mesma. Você só direcionou. Você saiu de um lado e foi para o outro lado. Não é um passe de mágica, isso é um processo. Mas é a mesma energia, você não diminuiu a energia, você não aniquilou a energia. Você usa o mesmo X daquela energia, o mesmo X direcionado para outro lado. Então esse espírito, ele pode canalizar a mesma energia, você transformou um vício em um benefício. Entenderam isso? Eu não queria entrar na aula de vício, mas eu vou entrar mais um pouquinho. Ok? Mais um pouquinho. Antes da gente olhar para um vício, seja qual for, existem muitos. Você tem vícios de substâncias, você tem vícios comportamentais. Tudo bem? Isso é dividido em dois fragmentos, duas linhas.
Antes de olhar para um vício, que tal se a gente olhasse para a dor que leva aquele vício? Mas todo vício a pessoa está fugindo. É uma fuga psicológica. Veja, então as pessoas querem combater o vício, tratar o vício. Tudo bem, é válido. É válido. Só que você só está tratando a superfície. Você está tratando a consequência. Um vício é uma consequência, é um sintoma. Não é a causa. Deu para vocês entenderam ou não? Então, para tratar um vício, você pode tratar o vício, claro. Mas entenda que ele é um sintoma, ele é uma consequência, ele não é a causa. Você tem que tratar a causa. A causa é uma dor psicológica, é um trauma, é uma fuga. É uma fuga, todo vício é uma fuga psicológica, todo vício. Por isso que as pessoas às vezes não conseguem se libertar do vício, porque estão tratando a consequência, que é importante, claro que é importante, mas você está tratando a consequência, você não está tratando a causa. Então é olhar para a dor que vem antes do vício. Entendeu? Então é olhar para dentro de si. Os traumas psicológicos, as fugas, as inaceitações, as mágoas, os ressentimentos. Você vai ter que ver o que está acontecendo dentro de você, que o vício está te dando um alívio. Ele está te dando um alívio. Descarrega a dopamina, você se sente aliviado, só que você precisa cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Entenderam como funciona? Então, voltando ao nosso assunto, ok? O que acontece com esse espírito que traz um vício? E o corpo está 100% saudável. Aí ele vai encontrar um meio. Por que o projeto Genoma foi muito bem até um certo ponto e depois parou? Vocês sabem por que ou não? Eu sei porque minha filha trabalhou nele, né? Ela que me contou isso. Por quê? Porque quem investiu milhões no mundo todo, foram as indústrias farmacêuticas. Foram elas que investiram. Só que, entre aspas, o tiro saiu pela culatra. Começaram a achar a cura das doenças. E era uma indústria farmacêutica que estava bancando. Tiraram o investimento. Não é o momento. As próximas gerações vão voltar com esse assunto, entenderam? Mas com uma outra mentalidade. Então o projeto Genoma parou porque estavam encontrando a cura de doenças. Inclusive hoje na medicina eles não falam mais em cura. Exato, remissão. Com um profissional da área, ele fala assim, hoje em dia não se usa mais o termo cura. É remissão. Exato, é uma palavra. E muitas remissão. vezes tem remissão. É assim, você vai tratando e morrendo. Sim. É verdade. É o consumo, é o vício, inclusive com o diagnóstico de um profissional. Porque é característica de provas, expiações, o egoísmo. As pessoas pensarem nos seus próprios interesses. Parem para pensar que naquele planetinha de provas e expiações, faz muito tempo que nós passamos por eles, tá? Só estou relembrando vocês. Né? Eu ouvi dizer que os dois maiores comércios desse planetinha de provas e expiações são armas e drogas. E 73 milhões de abortos induzidos. Você é um espírito superior e está querendo vir para o planeta Terra, provas e expiações. Vamos pegar alguns dados daquele espírito, daquele planeta. É o que vai se enfrentar. Então hoje, ainda temos nessa fase de transição. Essa fase. As próximas gerações que chegarão já olhando para isso como uma ciência que vai conseguir fazer com que todas as crianças nasçam 100% saudáveis. Veja, olha interessante. 100%. Como é que fica o resgate do espírito? Primeiro que você não vai ter mais aquele ajuste entre forma e forma. Aí é só agora uma questão de frequência vibratória e vícios e tendências. Vícios e tendências. Você vai trazer essas tendências num corpo 100% saudável. E se você não melhorar pelo amor, você resgata pela dor. Entenderam isso? Como vai funcionar? Isso já está acontecendo. Nós estamos no ápice desse momento. Até 2040 vai acontecer muita coisa no planeta Terra, mas muita coisa no planeta Terra. Até mais ou menos 2040. Então não se assustem, faz parte do processo.
Faz parte do processo. Depois a tendência é ir diminuindo. A tendência é ir, porque são as novas gerações. Nossa geração está dando um start para isso. Mas são as próximas gerações que vão começar a colocar isso na prática. Então, vão reencarnar espíritos das mais diversas especialidades. Ok? De todas as áreas do conhecimento humano. Todos eles vão alavancar o progresso do planeta. Espíritos de outras espécies. De regeneração. Espíritos de início de regeneração. Para eles já é regeneração. Olha que interessante. Olha, quando a gente pega o planeta Terra, são 7 camadas, lembram? Quais são? Não, isso é só um umbral. Temos abismo, subcrosta, crosta. Umbral, fino, médio, grosso, médio, fino. Arte geral, amor fraterno, diretriz do planeta. São 7. E Jesus fica fora disso, tá? Jesus está acima disso. O Cristo está acima disso. O planeta primitivo, vamos falar do planeta primitivo. Nosso planeta Terra de 300 mil anos atrás. Era um planeta primitivo. Ok? Quais eram as camadas que tinham? Ixi, não, essa não tinha. Né? 300 mil anos atrás, quais eram as 2 camadas que tinham? Eram 2, estou falando que são 2. Diretrizes tinha. Crosta e diretrizes do planeta. Crosta e diretrizes do planeta. Só tinha essas 2. Era um planeta primitivo. Era a própria natureza trabalhando. Então deixa que a natureza trabalha por si só. Diretrizes do planeta coordenando todas as que estava acontecendo com o planeta. À medida que foi chegando provas e expiações que foram sendo criadas, entre aspas, criadas, porque fomos nós que criamos, ok? Outras camadas. O umbral, por exemplo, a subcrosta, o abismo. Aí, artes em geral. Aí vieram espíritos do amor fraterno para ajudar no processo da evolução do planeta Terra. À medida que você vai entrando em regeneração, as camadas vão mudando também. Já não existe mais o abismo, já não existe mais subcrosta, umbral, só o médio e o fino. Entenderam ou não? Não existe mais umbral grosso, só o médio e o fino. Então você vai mudando a frequência vibratória do planeta. Quem define a frequência vibratória do planeta é a crosta. Mas necessariamente as mesmas consciências, a mesma galera que estão mudando de fase, subindo? Ou não. Galera Emigração e imigração sempre existiram. Espíritos que saem do planeta Terra e vão para outro planeta, espíritos de outros planetas que chegam no planeta Terra. Então, imigração e emigração sempre existiram. Virão espíritos com uma vibração de regeneração. Já estão chegando. Ok? Ao mesmo tempo que espíritos ainda atrelados a todo tipo de violência, todo tipo de violência, estão desencarnando e saindo. Indo para planetas condizentes com aquela frequência. Para ajudar na evolução intelectual daquele planeta e ao mesmo tempo se autorresgatar. E esse planeta, inclusive, quem cuida é o mesmo Cristo nosso. É o mesmo Cristo. Ok? É o mesmo que cuida desse planeta também. Então, isso já está acontecendo. Por exemplo, quem está desencarnando hoje no planeta Terra? Que frequência você está? E não adianta falar, pessoal. Não adianta falar. É uma questão de peso específico do perispírito. Então, é consciência. É uma questão de peso específico do corpo espiritual. A reeducação emocional centrada no alto amor muda a estrutura molecular do nosso corpo espiritual, deixando mais leve. Entenderam? Antes era a reforma íntima, agora a reeducação emocional centrada no alto amor muda a estrutura molecular do nosso corpo espiritual, o tornando mais leve. Lembra do exemplo que eu dei para vocês uma vez?
gelo, água e vapor? Vocês lembram disso? Ok? É a coesão molecular que define. Você não mudou, continua sendo água do mesmo jeito. Você não mudou. O vapor é água, o estado líquido é água e o estado sólido é água, não é? O que muda então? Qual a diferença? A coesão molecular. Então, a reeducação emocional centrada no auto-amor muda a coesão molecular do nosso corpo espiritual na frequência de regeneração ou início de regeneração. Entenderam ou não? Você tem que estar vibrando naquela frequência, porque o planeta Terra está naquela frequência. Por que será que nós viemos cair num planeta de provas e expiações? A gente não era muito legal antes de vir pra cá. Você entendeu? Né? Existe algum anjo, arcanjo ou um grande missionário aqui na sala, pessoal? Ok? Aparentemente não, tá? Somos de provas e expiações, simples assim. Porque a coesão molecular... Então não é uma escolha de Deus, ou do Cristo, ou da espiritualidade superior. Não é. Você é atraído de acordo com a sua frequência para aquele planeta que vibra na mesma frequência. Entenderam? Você é atraído magneticamente para aquele ambiente. Vamos falar de nós. Por que nós estamos aqui hoje? Porque fomos atraídos espiritualmente, magneticamente, para essa frequência, para essa vibração. Poderíamos estar fazendo coisas menos dignas? Essa risadinha eu não entendo, pessoal. Né? Num sábado à tarde, com sol, poderíamos estar fazendo... Estou usando a linguagem de André Luiz, tá? Poderíamos estar fazendo menos dignas, né? Já fizemos isso alguma vez, algum sábado à tarde? Não. Ok? Então, nós vamos sendo atraídos por aqueles ambientes, naquela frequência que tem a ver, ou estão condizentes com a nossa frequência. Entenderam como funciona? Não é uma questão externa. Não é uma questão externa. Não é porque o mundo está assim ou está daquele jeito. É a sua frequência. É a sua frequência. Tem uma passagem que Jesus diz, né? Cada um de acordo com a sua obra. É exato, é a mesma coisa. Você está numa frequência, mesmo estando numa frequência, eu estou no planeta de provas e expiações. Então, quando um missionário, um anjo, um arcanjo reencarna, ele está sujeito a um monte de situações? Tá, porque ele está num planeta de provas e expiações. Vamos pegar uma metáfora. Um anjo, todo branco, com as asas brancas, entra numa mina de carvão. Como é que ele sai de lá? Perceberam? Ele não deixou de ser anjo. Ele continua sendo anjo, mas se ele entrar numa mina de carvão, ele não vai sair branco. É isso que acontece. Você não muda a sua essência, mas o seu externo muda, dependendo do ambiente que você esteja. Então continua sendo anjo. Viu? Né? Ou o arcanjo, né? O arcanjo é o degrau de cima, tá? O arcanjo é o degrau de cima. Né? Eu concordo. Porque se ela é, a gente também é. Na aula sobre vícios vai entrar uma situação que eu vou falar de ciúmes e inveja, tá vendo? Vai entrar dentro da aula sobre vícios, vai entrar vícios comportamentais, ainda falar sobre ciúmes, inveja, vai cair mais ou menos dentro disso. Ok? Aparentemente somos provas e expiações, tudo bem? Sonhando com regeneração, tá bom para vocês assim? Se esforçando, se dedicando e não conseguindo na maioria das vezes, tá bom assim? Ficou melhor assim? Estamos tentando, estamos nos esforçando e não conseguindo na maioria das vezes, mas estamos. Ou seja, quem for avisa, vai junto. Quem for avisa. Não é lotação, não tem como. Não é. Tudo bem? Entenderam, pessoal? Como a questão filosófica trabalha o aborto? Né? São questionamentos válidos que nos fazem pensar, refletir, analisar, entender isso desde Aristóteles, desde Sócrates, desde Platão, passando por todas as fases, mas nunca esqueçam que esse assunto está dentro de um contexto da época.
Muito fácil do século XXI você olhar na Idade Média, que absurdo, mas era você lá na Idade Média fazendo aquilo. E não achava absurdo. Entenderam ou não? E não achava absurdo. Você achava normal aquilo. Daqui 500 anos a gente vai olhar para o século XXI e falar, nossa, que absurdo. E para nós hoje é normal. Para nós hoje é normal. Então tem que se olhar o contexto da época. E Deus não violenta convicções, porque Ele sabe que tudo isso faz parte do processo. Ok? Questões jurídicas. Né? Como as questões jurídicas vê no Brasil. No Brasil, isso está em pauta, legalizar ou não, já faz tempo que está em pauta, ok? Agora eles querem mudar da 22ª semana para a 12ª, é uma outra lei que está em debate, não tem nada definido, não vai ser nem para esse ano, com certeza, mas são assuntos que estão para serem votados, ok? Bom, quando a gente olha a questão jurídica, nós vamos lá, direito civil, artigo 2º, questão jurídica, eu tenho que buscar alguma coisa nisso aí. Diz assim, a personalidade civil começa no nascimento com vida. Artigo 2, assim, a personalidade civil, nome, sobrenome, começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Interessante a gente olhar para isso. Então, dentro da Constituição, dentro dessa visão do artigo 2 do direito civil, a personalidade civil começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Então, é bem que desde a concepção eles trabalham nessa linha, ok? E 3 casos que no Brasil não são considerados crimes, lembram? Risco de morte para a mãe, em caso de estupro, né? E anencefalo. Então são os 3 casos. Então o Brasil é parcialmente, ele não é totalmente legalizado, mas não é totalmente criminalizado. Ele é parcialmente nesses 3 casos, ok? Fora isso, é considerado crime. Nenhuma mulher foi presa por causa disso, menos mal. Nenhuma mulher até hoje, não se tem notícia nesse sentido, né? O aborto induzido, saindo desses 3 casos, ainda tem um forte preconceito, planeta machista, num país machista ainda, ok? O Brasil é um país laico. Já ouviram falar disso? O que é um país laico? Não tem religião oficial. Não tem religião oficial. Existem países que têm a sua religião oficial. O Brasil não tem a sua religião oficial. Então ele é um país laico. Porém, a base cristã, o Brasil tem uma base cristã, sem dúvida, independente, a base é cristã no Brasil. Essa base cristã no Brasil, as religiões, mesmo sendo um país laico, tem uma forte influência sobre essa decisão. Olha, interessante isso. É uma questão jurídica, em um país laico, tudo bem? Mas a questão religiosa, no caso do aborto induzido, existem pressões de todas as religiões com base cristãs. E hoje no Brasil, 10% da população se diz, não estou ligado a nenhuma religião. 10% da população está afirmando, pelo menos, não estou ligado a nenhuma religião. Nenhum vínculo religioso, nenhum. Simplesmente nenhum. Okay? 10%. Mais 90% tem, e mais de 80% desses 90% é base cristã. Então, as religiões fazem uma forte pressão, sem dizer que aqueles que estão julgando, às vezes trazem a sua religião. Então, isso influencia? Sim. A resposta é sim. Não deveria, mas influencia, porque se é um país laico, as leis não devem se basear em religiões. Porém, boa parte das religiões pressionam, e aqueles que votam, a maioria tem religiões. E a maioria tem as religiões com base cristãs. Então, baseado naquilo que eles têm, eles acabam, de alguma forma, sendo influenciados por isso. Ok? Existem questões políticas por trás? O problema, pessoal, não é a política, nunca foi. Ela sempre existiu e ela é saudável. O problema é a politicagem.
Nós temos que separar uma coisa da outra, tá? Política existe muito antes de Cristo. Política é o diálogo, é a conversa, é o debate de ideias, isso é política. Somos seres políticos? Somos, todos somos. Porque a política existe há 2, 3 mil anos, ela existe. A troca de ideias, debates. A politicagem não, a politicagem é uma outra situação. É a degradação da política para atender interesses. Então nós vamos entender que existem questões políticas, de politicagem, literalmente falando, ok? Visando interesses partidários, não estão preocupados com a questão do aborto legalizado ou não, mas o que aquilo vai trazer de volta. Entenderam ou não? Infelizmente, tem. Infelizmente tem. Mas, sem julgar ninguém, de alguma forma, a política que existe reflete a própria sociedade. É duro falar isso? É, mas é uma realidade. Porque a corrupção, ela acontece em R$1 e R$1 bilhão. A atitude é a mesma. A esperteza de R$1 é a mesma esperteza de R$1 bilhão. A esperteza, o movimento, a atitude é a mesma. Então, os nossos governantes, de alguma forma, refletem um pouco da nossa sociedade. O que aconteceria se espíritos do degrau de cima assumissem? A vida seria uma maravilha? Não. Por quê? Porque a base não é uma maravilha. Deu para vocês entenderam ou não? Então é necessário que a base se modifique para que tudo se modifique. Veja, a maior parte das nossas leis são punitivas, vocês concordam ou não? Experimente tirar a punição das leis por um dia. O que você acha que aconteceria? Um caos. Por desconhecimento às leis? Não. Por que então? Imagine se todas as leis punitivas, todas, olha, ficaremos 24 horas sem punir ninguém. Todo comércio é desse aqui. Perceberam ou não? Por pessoas, inclusive, que nem são pessoas... Perceberam? Então a gente reclama disso, mas infelizmente ainda é necessário. As leis são punitivas, porque a população, de alguma forma, precisa ser punida por questões éticas e morais. Não porque desconhecem as leis, porque conhecem as leis. Ok? Porque quando você fala em liberdade, que todo mundo quer, ninguém relaciona a liberdade com uma outra palavra. Responsabilidade. Todo mundo quer liberdade, ninguém quer a responsabilidade. Então, se as leis punitivas fossem abolidas por 24 horas para ver o resultado, dá para a gente imaginar. Eu acho que é uma confusão entre liberdade e libertinagem. É outra coisa. Aí o pessoal nem entende a liberdade como liberdade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Liberdade é responsabilidade. Sim, mas a maioria das pessoas no nosso entendem uma coisa com a outra. Exato. Usam como palavras sinônimas. Não são. Tudo bem? Então eu quero mais liberdade, todos nós queremos, mas para isso eu tenho que ter mais responsabilidade. O meu nível de liberdade está atrelado ao meu nível de responsabilidade. É assim que funciona. Quanto mais responsável você for, mais liberdade você tem. Essa é a matemática do universo, inclusive. A matemática do universo, quanto mais responsabilidade você tiver, mais liberdade você vai ter. Mas primeiro vem a responsabilidade, depois vem a liberdade. Entenderam ou não? Então as leis que já foram muito piores, que ainda não estão no ideal, ainda reflete uma necessidade da sociedade, O micro que influencia o macro. Ok? Então vamos lá. Cássio? Oi? Uma coisa que a gente ouve sem querer justificar político nenhum, né, em suas atitudes, mas uma coisa que a gente ouve, inclusive eu já ouvi, né, de pessoas assim como nós, o povo, tudo, se eu estivesse no lugar deles eu faria mesmo. Então quer dizer, né, que dá a impressão que os políticos saíram, né, caíram de paraquedas, quando realmente foram pessoas do povo, votadas
Então, quando a gente ouve que alguma pessoa, isso que eu já ouvi, se eu estivesse no lugar deles eu faria a mesma coisa, quer dizer que a mentalidade, né, de um que ocupa o cargo e do outro que não ocupa o cargo são muito semelhantes. As vibrações, as intenções, né? Porque quando a gente ouve uma coisa dessa, a gente leva aquele impacto. Sim. Não é verdade? Quer dizer, não está muito distante o político Não, do povo. não, é isso que eu falei, é isso que eu tô falando. Aquela pessoa, aquelas pessoas da mesma intenção. Então, a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente fala fulano. Com certeza. Pode falar. Você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Essa frase é muito boa, tá? Quer conhecer uma pessoa, dê o poder. Então o poder muda as pessoas? Não. O dinheiro muda as pessoas? Não. Só revelam que elas já eram. Só faltava oportunidade. Entendeu? Ela sai do armário, não é isso? Segundo o seu Joaquim, a pessoa sai do armário. Ok? Mas o poder, pessoal, é pior do que o dinheiro, tá? O poder é pior do que o dinheiro. Ok? Quer conhecer uma pessoa? Dá o poder para essa pessoa. O poder não precisa ser necessariamente político. Não. Religioso, tem o poder Qualquer de um. várias espécies. Qualquer um. Eu sou uma minoria, eu vou falar. Diga. Você gosta da sua namorada? Casa com ela. Você quer conhecer quem é ela? Largue dela. Quer conhecer quem é? Largue. Viu? Nós somos uma minoria aqui, tá? Nós somos uma minoria. Então vamos lá, voltando ao assunto. Então a gente vai perceber que o aborto, mesmo olhando da questão jurídica, já olhamos por esse ano na questão científica, mas na questão jurídica e na questão filosófica também. Porque existem alguns pontos que são iguais. Qualquer ângulo que você olha, você vai perceber que essa linha de pensamento, de raciocínio, ela é válida em qualquer ângulo. É um problema de saúde pública mundial. Você pode olhar para qualquer ângulo. Todos vão chegar na mesma conclusão. O aborto induzido é um problema de saúde pública mundial. Não importa se é país de primeiro mundo, 100% legalizado, porque até lá tem clínicas clandestinas. Até lá tem. São uma minoria, mas tem. Então, é um problema que o mundo não conseguiu resolver ainda. No caso do Brasil, não estamos nessa fase ainda, mas com certeza chegaremos. Assisti uma palestra com um especialista da área, um médico obstetra, ele disse muito interessante, a linha de pensamento dele, eu concordei plenamente. Segundo as pesquisas, 70% dos abortos que acontecem são em clínicas clandestinas, a grande parte, mais de 50%, é entre 11 e 19 anos, nas periferias, com mulheres negras. Isso é estatística, isso é número. Ele fala que para começar a resolver ou minimizar esse problema, o primeiro investimento maciço por décadas, você não vai resolver isso em 1 ano ou em 5 anos, é sanitarismo. Olha que interessante. Você resolve o problema do aborto induzido pelo sanitarismo, dando um mínimo de condição de higiene para essas pessoas. Em segundo lugar, vem educação e apoio psicológico. Educação e apoio psicológico. É o segundo ponto. Porque não adianta você dar educação e apoio psicológico se a pessoa vive num esgoto. Vocês concordam? Primeiro você tem que dar um mínimo de dignidade, água encanada, esgoto tratado, você tem que dar um mínimo de dignidade para depois você trazer educação e, paralelo à educação, o apoio psicológico. Que é extremamente complicado. Em terceiro, acompanhamento médico e prevenção desde os 10 anos. Porque se começa de 11 a 19, você tem que começar a tratar com 10. Olha, interessante isso. Então você tem acompanhamento médico e prevenção desde os 10 anos. Olha, então você vai resolver minimizar essa questão, não vai ser em 1 ano nem em 5 anos.
Mas se você investir isso aqui por uma década, investir maciçamente por uma década, na próxima década você tem uma redução drástica de aborto induzido. Drástica de aborto induzido. Mas primeiro no caso do Brasil, estou falando do Brasil, ok? Em sanitarismo. Sanitarismo. Já que mais de 50% são adolescentes de 11 a 19 anos, da periferia, que não tem acesso a nada, pode falar. Aproveitando o gancho, tinha uma época que eles fizeram uma campanha para absorvente, porque as meninas de periferia não tinham dinheiro para sequer comprar absorvente íntimo. Então, botava-se kits de higiene íntima para essas pessoas que estão exatamente nessa então esse é o foco, se esse é o número, eu estou falando do Brasil agora, porque cada país tem que cuidar de acordo com a sua realidade. O foco do Brasil é sanitarismo, educação, apoio psicológico, acompanhamento médico, ok? Aí sim você consegue minimizar ao longo dos anos esse problema. Você vai derrubando esse número, mas tem que ser um investimento que começa com 10 anos de investimento. 10 anos consecutivos de investimento. Eu sei de escolas que têm esses kits para fornecer. Ainda existe essa campanha, eu lembro de uma época em Argentina. E assim, a escola, mesmo tentando com a educação, aqui ainda sofre algumas represálias porque os pais não querem que fale sexo com o filho, não querem que ensine método contraceptivo, que isso aí não é obrigação da escola. É uma mudança de mentalidade. Okay? Não é sexualizar a questão, não. É você dar educação sexual. É diferente. Exato. Mas é interessante, ele bate bem nessa tecla. Primeiro ponto é sanitarismo. Mas a vacina do HPV tem um preconceito contra ela, sim, porque acha-se que está induzindo a criança, a menina de 11 anos, 12 anos, 10 anos a fazer isso. Então, você vê o teor moral sobre ciência. Exato. Então, é aquilo que você falou, é a moral sobre a ética. Exato. Sendo que o problema é ético. É ético. E a vacina é saúde. Saúde. Fala não, porque eu estou induzindo a praticar sexo prematuramente. Sim, exato. É ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. Eu gosto muito daquela frase, só para encerrar a aula de hoje, que diz assim: só existe um mal, a ignorância. Só existe um bem, o conhecimento. Veja, olha interessante. Só existe um mal, a ignorância. Só existe um bem, o conhecimento. Veja. Então você tem que se investir em conhecimento. Para você ir minimizando essas situações. Então, ao longo das décadas, você vai diminuindo esses números. Okay? Então, a questão jurídica, né, fala sobre aqueles 3 casos. Abre um parênteses, tá? Agora eu vou abrir um parênteses aqui. Se os homens parissem, já tinham legalizado. Porque a maioria que decide são os homens, não é isso? Quem opina são os homens. A maioria do Congresso são os homens. Não estou falando que é para legalizar, só estou comentando com vocês que se os homens parissem, eles já tinham legalizado. Isso é uma certeza. Ok? Porque são homens decidindo pelas mulheres. E não deveriam. Tanto que cada 3 abortos, 2 são por pressões masculinas. Mas isso é um contexto que nós estamos. Faz parte disso. Por isso que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós não vamos resolver esse problema, mas nós vamos, de alguma forma, ajudar a amenizar o problema. Tudo bem? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Semana que vem a gente vai falar sobre a questão religiosa e a posição da doutrina espírita sobre esse assunto. Aí a gente encerra esse assunto. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos, nesse momento, agradecer a esse acolhimento que tivemos, a esse abraço fraterno, a essa amizade que nós temos do plano maior, a esse carinho, a esse respeito, a essa parceria. Agradecemos a todos os espíritos que estiveram aqui presentes, começando dos guardiões, que nos dão toda a sustentação e a confiança necessária, depois de todos os trabalhadores, colaboradores, estudantes, amigos, aqueles que quando estavam encarnados não tiveram oportunidade do conhecimento. Somos todos filhos do mesmo Pai, matriculados na mesma escola, mas Deus precisa de nós para que a gente possa
disseminar, levar um pouquinho do muito que recebemos, entendendo que todo esse conhecimento nos ajuda a sermos seres humanos melhores. Essa é a proposta da doutrina espírita, e é por isso que estamos aqui. Que assim seja. Uma boa noite a todos vocês, bom descanso.